Boa noite, gente. Mais uma quinta-feira, juntos e misturados. Hoje nós temos a alegria e a honra de ter conosco o reverendo e músico Estênio Márcios. É um privilégio, posso dizer assim, e uma honra para mim estar com ele daqui a pouco aqui. Então eu queria pedir para você convidar. Pega aí a setinha que parece um aviãozinho e mandar para todo mundo, para que a gente possa junto com esse grande homem de Deus, que já está dando sinal aqui, aprender sobre musicalidade e adoração e também aprender ouvindo as belas canções que são bíblicas dele. Vou convidá-lo aqui para nosso encontro. Boa noite. Boa noite, reverendo Estênio Márcios. Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Nós aqui em Recife estamos bem, né? Na medida do possível. É um momento difícil, né? Todo esse caos que a pandemia tem ocasionado e agora com a declaração de lockdown aí tornou as coisas mais difíceis ainda. Entendi. Mas a gente está na paz de Deus, né? Então, nós temos esse privilégio de passar por essa situação com outro olhar, né? Com outro sentimento, com outra esperança. É verdade. É isso que nos conforta, né? É, verdade. Reverendo, eu não sei se o senhor lembra, também já faz, acredito que 2 anos, fazem 2 anos, nós estivemos juntos no Mackenzie, numa aula do reverendo Heber Campos Júnior. É mesmo, é? Ah, tá certo. Lá eu Introdução à quando... Teologia Reformada. Senhor? Introdução à Teologia Reformada. Lembrou bem. Quando Tá eu lhe vi certo. lá, eu disse, rapaz, que honra dividir sala com o reverendo e o músico Estênio Márcios. Olha aí, que prazer. Até tirei uma foto com o senhor lá, eu, reverendo Mário, colega meu. Foi um Tá. prazer lhe conhecer de forma pessoal lá. E hoje estar aqui com o senhor é uma honra para mim. É uma alegria imensa. Obrigado, irmão. Igualmente. Mas pode me chamar só de Estênio. Pode ficar à Só de vontade, Estênio? Então tá bom. tá bom? Vamos- Tá bom, então. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, começando desse nosso momento de um pouco bate-papo e daqui a pouco também ouvir alguns louvores do senhor. Não, não. Tá. O senhor é músico desde quando? Eu, na verdade, eu comecei a me envolver com música mesmo desde os 11, 12 anos, tentando aprender violão, né? E, Tentando aprender? tentando aprender. E aí, mas já tinha o meu irmão, né, que é 3 anos mais velho do que eu, o Edilson, que ele já tocava muito bem lá em casa. Então eu fui tentando seguir na trilha dele, né? Mas o meu Aham. envolvimento com música é desde bem criança mesmo na igreja, né? Nos cultos que o meu pai dirigia como pastor. Então, eu desde cedo me envolvi com a música por causa da igreja, né? Foi muito abençoador para mim. E aí, com 14, 15 anos, eu comecei a compor já. Que benção. É, E com 14, 15 anos, o senhor começou a compor. O senhor lembra qual foi a primeira música que o senhor compôs? lembro, mas procuro não lembro, procuro esquecer que um dia eu fiz essa primeira música. Porque assim, a gente até fazer uma música boa faz uns 50, 60 ruins, né? Até que um São os dia sai uma protótipos. boa. Opa, saiu uma boa. Aí, com o tempo, né? Depois de gastar muito papel, a gente termina melhorando alguma coisa, né? Mas É as verdade. primeiras eu não gosto muito nem de lembrar. A minha primeira música, na verdade, foi um plágio. Eita, Eu fiz um plágio, não intencional, claro, né? Eu fiz um plágio de uma música de um grupo
Eu não sei se era aquele Vozes de Cristal. Um grupo da década de 70. Tinha uma música deles e eu sem querer. Aí o meu irmão, quando eu fui mostrar pro meu irmão, ele falou: mano, só que essa música é um plágio. Eu falei, eu nem Eita. sabia direito que era plágio, né? Aham. Aí que eu fiquei assim, que eu esqueci essa música, quer dizer, não esqueci, mas não levei adiante esse projeto, né? Ah, entendi. Reverendo, eu poderia pedir um cântico agora? Claro, meu irmão. Claro, estamos aqui para isso. Se eu poderia tocar Alguém Como Eu. Alguém como eu. Isso. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas como a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Eita, ouvi o senhor aqui e ouvir como eu ouço pelo YouTube, parece que é a mesma coisa. Eu posso orar para esse momento do nosso bate-papo? À vontade, meu irmão, claro. Deus, obrigado. Obrigado porque tu és o nosso mestre. Apesar de sermos pecadores, o Senhor nos amou de tal forma que nos entregou o seu único filho e nos chamou para sermos teus amigos por meio de Cristo Jesus. E nós podemos nos deleitar no Senhor nessa noite ao som de louvores que exaltam o teu nome e também na comunicação ao qual nós estamos sempre aprendendo mais de ti. Peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estênio, nós estamos juntos para tratarmos sobre musicalidade e adoração. E aí eu queria caminhar um pouco nessa temática com 2 perguntas ou 3, até para podermos ouvir mais alguns outros cânticos. Pois não.
E aí a primeira pergunta vem: como você interpreta a musicalidade da nossa geração? Ela no contexto evangélico, para não citar o nome gospel, que tem sido tão bagunçado, né? Certo. Eu classificaria como pobre. Bastante pobre. Bastante repetitiva, né? E sem atrativos, assim, não só melódicos, como de letra também, né? Poéticos. Porque como a gente está envolvido com a música na igreja há muito tempo, né? Esse ano eu vou fazer 60 anos e comecei a compor aos 14, 1974. Então eu já vi muita coisa, né? No meio evangélico, muitos movimentos musicais chegarem e passarem, alguns deixarem algumas marcas, outros não deixarem marca nenhuma. Então eu vi muita coisa acontecer, mas e também tem aquela coisa, né, que as pessoas, elas quando elas chegam a uma certa idade, elas têm a tendência, isso é natural, todos nós somos assim. A gente tem a tendência de achar que bom foi só o que houve na nossa geração. Muito bem, eu entendo que isso existe e não estou dizendo que eu estou livre desse tipo de sentimento. Não, possivelmente eu também sou levado por esse sentimento. Mas tentando analisar de uma forma musical, de uma forma independente, eu analiso assim, que a música no meio cristão, em vez de ela melhorar nas últimas décadas, ela empobreceu. Ela empobreceu tremendamente. Então é assim que eu analiso a situação de hoje, né? Compreendo. A gente precisaria de um movimento, alguma coisa que fizesse a igreja voltar a gostar de coisas boas, de coisas com profundidade, com beleza, né? com riqueza, né? É isso. Assim como a cultura geral ela caiu, a música também caiu, né? Tanto Acompanhou, no né? século como na igreja. Compreendo. E falando em musicalidade boa, quem está conosco aqui, deu um sinal assim com a mão, foi o João Alexandre. Olha, Ah, que legal. o amigo do senhor, eu vi a live de vocês dois. Ah, você assistiu? Sim, sim. O João Alexandre, espero ter a oportunidade também aqui de poder ter esse momento com ele. Uma pessoa extraordinária. A musicalidade O dele João também, né? também concorda com essa colocação que eu fiz. É uma Compreendo. pena, não é? Porque o que a gente gostaria? Que melhorasse. Porque na época que a gente era adolescente, não se tinha tantas oportunidades musicais como hoje, de conhecimento, de cursos, não é? De recursos. Né? Você aprendia a duras penas o instrumento. Era tudo muito difícil. Gravar, então, era uma coisa muito difícil. Mas hoje, com todas as facilidades que tem, a gente não vê Em vez de uma avançar, melhora evoluir, né? na música da igreja. A gente não vê, pelo contrário, a gente vê um empobrecimento cada vez mais geral. E isso é triste, né? E aí é ruim também, porque a gente vai falar isso, aí dá a impressão de que a gente está querendo dizer que só a música que a gente ou a nossa geração fez é boa. É boa. Não é isso. É claro que há exceções também, né? Toda regra tem exceção. Então, eu não estou dizendo que toda e qualquer música feita hoje em dia é pobre. Não, há exceções e graças a Deus por elas. Mas a gente está falando de maneira geral, né? Não foi essa a sua pergunta? De Sim, sim, maneira sim, de geral. maneira De geral. maneira geral, o que eu vejo e meus companheiros também, sei que o Diego também pensa assim, é que houve um empobrecimento. Então, vamos ouvir E se, Vamos lá. Vamos lá. já que tivemos um empobrecimento, agora vamos ter um enriquecimento. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente.
E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre é melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Que expressão maravilhosa. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. É algo que alimenta a alma, sabe, Stênio? Não é porque eu estou na sua Graças a frente e não é porque, quem sabe, para criar média, alguma coisa assim. Não, não. É algo que alimenta a alma, revigora, renova, até nos rejuvenesce poder ouvir Graças a cânticos. Deus. São os ensinamentos da palavra, não é? Porque Uhum. a Bíblia diz que é nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Não é? Agostinho disse que o nosso coração tem um vazio que só Deus pode preencher. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, para ter em Deus a nossa maior alegria. Essa que é a verdade sobre nós. Se não fosse o pecado, não é? É verdade. Então, viver só de Deus, em outras palavras, não que a gente não vai viver as coisas desse mundo, não, a gente vai viver nesse mundo, só que a nossa maior alegria, o que faz a gente realmente realizado nessa vida é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a oração que essa canção ensina. E é a oração que eu, minha esposa, minha família, a gente busca viver, né? Por isso que eu disse, é assim que eu queria ser, é assim que eu quero viver. Eu quero viver porque, veja, o que aconteceu agora com essa pandemia? Muita gente perdeu seu chão. Por que perdeu seu chão? Porque, para alguns, eles estão deixando de ganhar dinheiro. Para outros, eles estão perdendo dinheiro. Para outros, eles perderam a liberdade de poder sair de casa. Para alguns, eles perderam o prazer que eles tinham nos encontros com as pessoas, nas baladas, nas diversões. Agora, quem está em Deus, quem tem a sua alegria em Deus, não perdeu nada disso. Continua na sua casinha, claro, sofrendo o que Deus colocar na sua vida para sofrer, mas sem amargura no coração, sem desespero, né? Por quê? Porque o Senhor Deus preenche as coisas na nossa vida, né? Então, o crente, ele passa nessa pandemia tranquilamente, ele passa por ela e vai passar sem maiores dificuldades, porque a nossa alegria não está, a nossa grande busca não são as coisas desse mundo, né? É o Senhor Deus, é a pessoa de Deus, é a vida nele. Isso é que realmente mata a sede da alma. E não há coisa melhor do que isso, né? Você deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim: vai tudo bem entre a minha alma e Deus. Vai tudo bem entre a minha alma e Deus. Essa é a maior alegria que a gente pode ter nessa vida, é essa certeza, né? E aí, morrer ansioso por te ver. É isso, a morte já
ela não nos amedronta mais, ela não é o fim mais para nós, ela não é o grande ente, o terrível ente, né, com o qual todos nós temos que nos encontrar. Não, a morte é uma coisa que o Senhor Deus vai mandar nos buscar para a gente estar para sempre na presença dele, né? Então não tem mais medo, não tem mais receio da morte, né? A morte é só, ela vem, nos cata aqui nesse mundo e nos joga nos braços de Deus. Então, Amém. quando for a hora, bendito seja o Senhor, que venha a hora, né? Ou Cristo vier também nas nuvens, de repente, oxalá, Maranata, vem Senhor Jesus. É nele Melhor que ele ainda, né? vivemos, movemos Já e pensou? existimos, né? É, É verdade, meu querido. eu espero E, Cristo, eu espero. Eu estou aqui num pequeno apartamento em São Paulo, nessa selva de pedra, e uma janelinha ali que eu quase não vejo nada a não ser outros prédios na minha frente. Mas dá para Sei ver, como mas dá para ver um pedacinho do céu. E de vez em quando eu penso, puxa, que bom seria dizer se Jesus viesse agora, né? Se aquele toque da trombeta, né, que vai lá no fundo da alma, que todos vão ouvir, né? Que tocasse agora. Já imaginou? Que oh, beleza? acabaria tudo. Agora Ah, plenitude total, alegria verdadeira, total, saúde total, verdadeira, paz verdadeira. total. A- As lágrimas já não nos Ah, farão mais sofrer, de chorar de sofrimento já não existirá mais. a partir do Ah, momento que a gente está em Cristo, a gente nunca mais perde, a gente só ganha, é né? verdade. Né? E alguém poderia dizer, mas a morte é a pior coisa, é o fim. Para nós, não. Para nós, a morte é essa porta que irá ser aberta para a gente abraçar aquele que por nós morreu. Isso aqui é a morte para nós. Nada de medo. Nada de medo. Alguém bem já disse que a morte é a antessala do reino de Deus. A É morte verdade. abre a porta para a entrada do reino É, verdadeiro e pleno. é. E foi Cristo, né? Foi a obra de Cristo que tirou esse aguilhão da morte, que tirou esse É medo, verdade. né? Então, é por isso que Cristo é maravilhoso, porque o que ele fez por nós, E a aí vem gente uma vai passar a pergunta. eternidade toda e não vai esgotar o assunto, né? A Oh, conversa. e aí, Stênio, vem uma pergunta sobre musicalidade ainda. Como é compor músicas que sejam evidências da glória de Deus, que sejam evidências de um Deus vivo e verdadeiro, um Deus soberano? Porque o que nós temos visto muito hoje são composições antropocêntricas, composições, como você já colocou, muito repetitiva, que parece que é só para aguçar o humanismo, as emoções humanas. É um privilégio, meu irmão. É uma honra poder compor canções bíblicas. É assim que eu resumiria o que você está dizendo. Compor canções bíblicas. É um privilégio. É um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter. Porque é claro que ao compositor cristão está aberto todo o universo, para ele compor sobre o universo inteiro. Porque no Evangelho, em Cristo, não existe mais barreira para nada. A gente pode compor sobre qualquer coisa que exista no universo, ou imaginar, né? Não tem problema. O crente, tudo é lícito para ele, né? Agora, Deus, na sua misericórdia, me deu esse caminho de composições bíblicas e de compor apenas canções bíblicas, com raras exceções, né? Raras exceções que eu nem gravei, inclusive, mas tenho algumas canções que falam sobre a natureza e tal, umas 10 canções aí ecológicas. Mas compor na Bíblia é um privilégio porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é viva, né? Ela são palavras de vida que tem ali. E realmente elas falam ao coração, elas mudam realidades. Então, quando você compõe na Bíblia, a sua música pode até não ser lá grandes coisas, mas a mensagem é poderosíssima. Então, a possibilidade que você tem de Deus usar a sua música para abençoar vidas é muito grande, né? Uhum. E outra coisa, outro dia eu estava pensando nisso, né? Geralmente os artistas eles pensam em imortalizar a sua obra, não é? Sim, Falando francamente, isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu sempre tive uma visão tão clara sobre como a gente é passageiro nesse mundo, né?
que eu nunca falei para ninguém, nem fiz questão eu para mim mesmo, assim, de, não, eu vou fazer isso para a posteridade, ou eu nunca cheguei a pensar o que a posteridade vai achar das minhas músicas. Isso nem passa pela minha mente. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Se a palavra de Deus é eterna, como de fato é, então é bem capaz que canções baseadas na palavra de Deus, não que elas sejam eternas, mas que elas vão ficar muito tempo aí martelando na cabeça do pessoal. Eu acho que vai. Com certeza. E É. aí, olha, tem uma música sua que já pediram aqui dentro do bate-papo da live. Várias pessoas já pediram. E é uma música que é uma. Você chega quando gravou, falou sobre o tapeceiro, e aquele texto é algo extraordinário. Que quando nós olhamos para a montagem do tapete, a gente não compreende nada, a gente não entende nada, a gente não consegue olhar a conexão completa de toda aqueles fios, aquele emaranhado de linhas. Mas quando a gente vê a obra completa, a gente fica encantado com esse grande tapeceiro e fica apenas glorificando ele em todas as coisas. E essa música revela o que você está falando. Vai ficar, pode ter certeza disso. Vai ficar. E aí, se você puder cantar para nós justamente ela, eu me alegraria em poder Tá, ouvir. tá. Tô só esperando que a Selma foi pegar uma aguinha para mim. Aí Ah, eu tá vou bom. tomar um pouquinho d'água e vou cantar essa. Mas eu ia falar uma coisa sobre isso que você falou do tapeceiro, que é o seguinte. Eu acho que o que vai ficar muito claro quando a gente estiver na presença de Deus, quando a nossa mente for aberta e a gente passar a conhecer como nós somos conhecidos, né? Como disse Paulo, quando isso acontecer, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é o seguinte, é que qualquer coisa que a gente fez de bom nessa vida, estava o Senhor Deus lá, inclinando o nosso coração ao bem. O pecado não, o pecado é nosso mesmo. A gente vai estar sozinho nessa história, sabe? Mas a gente vai ver que mesmo as mínimas coisas boas que a gente fez nessa vida, ou no Evangelho, quando a gente entender, quando a nossa mente se abrir, a gente vai ver que Deus estava por trás de tudo. Então, vai ser maravilhoso a gente entender essas coisas, que como a tapeçaria de Deus agiu de uma maneira assim grandiosa, todos os mínimos acontecimentos do dia a dia contribuíram para te deixar, por exemplo, num estado de espírito bom e você fazer uma boa música. Aí talvez você atribuísse, nossa, eu sou um gênio, olha que música eu fiz. Não, mas aí quando a verdade se revelar, a gente vai ver que Deus juntou uma série de coisas, entre aspas, casuais, para te levar a compor aquela música. Tá vendo? Então, no final, a glória vai ser só de Deus. A gente vai ver que Deus é o responsável, né? Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no céu da tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho
desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Esse é maravilhoso. Quando se olha pelo lado certo, todas as cores da minha vida significam a Cristo tapeceiro. Que expressão maravilhosa. Quando a gente olha pelo lado errado, a gente não consegue nem na pandemia ver Cristo em nada. A gente não consegue observar a soberania de Cristo em nada e ainda fica se perguntando onde Ele está. Pois é, mas é que o Senhor Deus, ele não é muito dado a explicações, sabe? O Senhor Deus, ele de fato, há muitas coisas. É claro que a Bíblia é um livro bem grosso, né? E a Bíblia Sim. explica muita coisa, mas não explica tudo. E de fato, o Senhor Deus é misterioso. E é por isso que ele é Deus. Então a gente não entende muita coisa. E é por isso também que o relacionamento com ele é por fé. E ele diz, né, o meu justo viverá por fé. Porque é isso, como se relacionar com um Deus assim, a não ser pela fé? Porque nem que Deus quisesse explicar as coisas para nós não seríamos capazes de entender. Então, o melhor é a gente se conformar com isso. Nós somos uns ignorantes mesmo, pecadores. Então, a gente tem que crer, né? A gente não precisa ver, a gente tem que crer e se lançar no que Deus diz, porque é seguro. Viver pela fé em Deus é seguro, é o lugar mais seguro que tem da face da terra, porque Deus jamais decepciona, né? Deus jamais decepciona, Deus jamais deixa a desejar, né? Muito pelo contrário. Então, é isso mesmo. É uma grande tapeçaria, misteriosa, mas a Bíblia nos fala de capa a capa. Creia, creia. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei, né? Então, Abraão, você vai ser o pai de numerosas nações. Eu, Senhor, mas eu, já velhinho desse jeito, e a minha esposa, coitada, não, é você mesmo. Então tá bom, se o senhor está dizendo, né? Então, mas essa é a maravilha da vida cristã. E para mim, esse é um resumo do que a gente poderia chamar de fé, né? O que é fé? Fé é crer na simples palavra de Deus somente porque foi Deus quem falou. Não precisa mais nada, não precisa. Deus não precisa nos provar nada, ele não precisa, sabe, de lógica para nós. Não, Deus falou. Foi Deus que falou? Foi. Está aqui escrito no livro? Tá. Então acabou. Eu descanso na palavra de Deus. Não tem nada que questionar. Pode ter certeza que está sendo uma noite muito enriquecedora, viu, meu querido? Está sendo uma noite de muita alegria, digo para mim mesmo. Ouvir essas palavras, ouvir esses cânticos e ser confortado também e confrontado. Porque quando nós ouvimos que nós devemos confiar e crer, é sempre um desafio. E não é porque, sou pastor, sou músico, sou membro. Ou não. Todo aquele a que o Pai chamou e veio por meio de Cristo precisa confiar. Deixar de lado todas as nossas confianças em nós, a autoconfiança, melhor resumindo, para dizer, eu confio nele. É um desafio imenso. Sabe o que é, meu irmão? Algum tempo atrás, eu
eu descobri essa coisa, Hum. que às vezes a gente, tudo bem, a gente fala de Deus, a gente prega, a gente canta, mas vamos agora para o dia a dia, para a nossa semana. Como é a nossa semana? O nosso dia a dia. E aí, às vezes, quando a gente vai analisar como é o nosso relacionamento com Deus durante a semana, a gente vai ver que, para muita gente, Deus é como se fosse apenas um duende, uma criatura mística, sei lá, uma coisa que a gente criou, que a gente acha que está aí. Mas Deus não é real na nossa vida do dia a dia. Esse é que é o problema. Ele não está misturado, né, no chão da vida, ele não está misturado com as nossas coisas, com o que a gente crê, com o que a gente fala, com o nosso trabalho. Ele é um ser distante, né? Ele é o ser do final de semana, do domingo, né? Sendo que Deus já se revelou há muito tempo assim, como o Deus presente, como o Deus Emanuel, como Deus conosco, não é? Jesus já revelou muito claramente a pessoa de Deus como nosso Pai, o Pai que cuida de nós, como Deus cuida das aves e das flores, não é? Então, o que adianta uma fé, o que adianta um Deus que não te faz viver na semana essa fé, que não vai com você para a semana, viver a semana? Não, é uma coisa assim, parece religião mesmo, é só uma religião. E não pode ser, porque se existe uma coisa real nesse universo, é o Senhor Deus. Ele é a grande realidade, porque ele é. Né? A gente existe, mas ele é. Então, eu acho que o que falta para muitos de nós é isso, é a gente provar e ver que o Senhor é bom, como diz o salmista. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provai, né? Fazei prova de mim, ele diz. Né? Se não vos abrir, se não abrirei as janelas dos céus, não é? Me provem. O Senhor Deus chama isso. O Senhor Deus chama assim. Viva comigo durante a semana, me consulte, ore a mim, pergunte a mim, me chame para viver com você durante a semana, em tudo. Né? Então, é isso que a gente precisa. O É isso que a gente relacionamento. precisa. Relacionamento. Né? Afinal de contas, para que toda essa obra da salvação? Por que a salvação? Por que Cristo veio? Para reunir um povo, para se relacionar com Deus de novo, como Adão se relacionava. É claro que a gente aqui se relaciona ainda em pecado, mas logo, logo todos nós estaremos livres, né, desse estorvo que é o pecado e viveremos em plena comunhão. Mas a gente pode começar aqui já essa comunhão, né? E o objetivo é esse. Jesus disse para a mulher samaritana, como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, todo o movimento de salvação que o meu Pai está fazendo e a minha vinda a esse mundo é para reunir os verdadeiros adoradores. Né? E a adoração, ela é isso, ela é relacionamento. Ela começa com relacionamento. Né? E Adoração é uma aí, coisa que começa com o coração, com a gratidão. Se o adorador ele não é agradecido a Deus, mas agradecido por quê? Eu estou vivendo aqui na pandemia, eu estou aqui dentro de casa já criando limo, criando musgo. Né? O que eu vou agradecer? Meu amigo, se a salvação não é um motivo suficiente para você agradecer a vida inteira e o tempo todo, então não há mais o que fazer por você. Né? é verdade. Se a gente pensar só nessa bênção, é claro que não é só essa. Por exemplo, você está aí no Nordeste, né? Sim, Recife, Então, Pernambuco. isso. Esse ano no Nordeste está chovendo muito bem. Os Sim. meus parentes lá no Ceará, os açudes estão vazando. Muita chuva, muita água. Isso é uma bênção que Deus está dando no meio da pandemia. Né? Os nordestinos, que geralmente que vivem, né, no interior, nas roças, nas fazendas, que sofrem com a seca, estão sendo muitíssimo abençoados com a chuva esse ano. Isso é verdade. Então, é como diz aquele antigo hino, né? Conta as bênçãos, para um pouco
e começa a contar. Veja, olhe-se no espelho. Mesmo que você seja meio feinho, você é um milagre. Você é uma, é, você é a glória de Deus está sobre você, sobre toda criatura, porque nós somos a coroa da criação de Deus, de toda a criação. Um ser humano, ele vale mais que todo o universo, né? Um ser humano é uma coisa fantástica, é uma obra feita à mão pelo Senhor Deus, né? Agora o Senhor Deus nos dá vida, nos dá uma mente para a gente pensar, nos dá um corpo para a gente agir nesse mundo, nos dá família, nos dá tanta coisa, nos dá a música, né? É verdade. Então, basta a gente parar um pouquinho e deixar de resmungar que a gente vai começar a ver as bênçãos de Deus ao redor. E elas são muitas, né? Agora, quanto à pandemia, sim, muitos perderam seus parentes, muitos perderam seus empregos, mas o Senhor Deus vai consolar o coração. O Senhor Deus vai dar outros empregos. Quem deixou de ganhar dinheiro vai voltar a ganhar o seu dinheiro. A gente, nas coisas dessa vida, a gente pode recuperar quase tudo, né? Agora, o relacionamento com Deus é uma coisa muito preciosa. A gente não deve perder nunca. E ele deve estar sempre presente. Haja pandemia, haja guerra, haja uma situação econômica muito desfavorável, seja qual for a situação, a gente está com Deus, a gente supera tudo. Sofre o que tem de sofrer, né? Sofre o que tem de sofrer. E daí? É isso mesmo. O sofrimento é por causa do nosso pecado. Fomos nós que colocamos nesse universo que foi criado perfeito, né? Fomos nós que fizemos a bagunça, a sujeira. E agora a gente tem que arcar com as consequências, né? É verdade. Ô, Stênios, e eu não preciso nem fazer a terceira pergunta, porque praticamente já foi respondida. Eu ia falar sobre o que é adoração, mas aí você já colocou muito bem. É relacionamento, é prática, é estilo de vida. Adoração não é simplesmente uma música ou um momento na igreja de fechar os olhos, levantar as mãos, ou quem sabe alguma coisa nesse contexto. Adoração é viver Cristo Jesus, ser grato a Ele. Adoração é exaltá-lo com todos os dons e talentos que Ele nos deu em todo o nosso viver. E isso é maravilhoso. Sobre musicalidade, eu tenho um pastor amigo meu, que é o André Felipe, que compõe também músicas que são maravilhosas, são bênçãos de Deus. E é uma pessoa que eu tenho dito a ele assim, rapaz, investe. As músicas dele me lembram muito a sua. O estilo de tocar. Eu disse, rapaz, André Felipe, o nome André dele. Felipe? Pastor aqui no interior, na igreja Presbiteriana de Bonito. Fala para ele me mandar uma música dele para eu ouvir. Manda para ele tá. Ele já falou comigo hoje e eu pedi para ele mandar a música. Eu quero ouvir, a gente quer ouvir aqui. Que benção, ele está inclusive aqui, olha. Ele está aí. Um abraço a ele, ó. Um abraço, André. Deus abençoe. E assim, adoração é algo que nós temos, se nós não tivermos cuidado, nós pensamos que só é algo do domingo. E não é. E vira uma coreografia. A coreografia de tudo, né? De ir à escola dominical, depois ir à tarde para os ensaios, e aí ficar, e aí tocar ou cantar. Vira um costume apenas, é uma maneira, de uma cultura, uma coisa cultural. Né? E aí, a religião pode ser uma coisa cultural, mas a gente não ganha nada com isso. Justo. Né? E aí, vou te dizer uma coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa. A próxima música que eu vou te pedir tem muito a ver com o que nós estamos conversando. Porque Cristo é um amigo da festa. Adoração tem a ver com isso, amizade, relacionamento. É ele sentir as nossas dores, é ele sentir as nossas emoções, é compartilhar com ele, confiando que ele tem um controle, está no controle e resolverá tudo. Engraçado, eu tenho Adroaldo. O Adroaldo. Tá lembrando uma música aqui do Pimenta. Eu tive o privilégio de ser amigo. O Adroaldo é um amigão nosso. Ele trabalha, acho que ele é como socorrista. Oi, tudo bem, Adroaldo? Ele morre para pedir essa música, Onde Estaria Eu. Faz tempão. Você tem que lembrar como é que canta, viu, Adroaldo?
Eu Ele pensei é que ia aí do, apresentar hoje. eu acho que ele é do Recife, esse rapaz. Bem, então, ele lembrou o Pimenta, né? Pimenta fez uma canção que ele usa essa frase, né? Coreografia de aflitos. Uhum. Porque a chave da adoração é gratidão e encantamento. São esses dois sentimentos, né? Gratidão por a gente ter uma mínima ideia que seja do privilégio que é de conhecer a Deus, de pertencer, de ter sido salvo. E qual foi a outra coisa que eu falei? Encantamento. Encantamento com a pessoa de Deus, com a obra de Cristo, com esse Deus que se fez carne por amor de Deus. Isso aí, o Evangelho é a coisa mais encantadora que existe, né? Então, a gente, para a adoração real acontecer, tem que haver a gente tem que estar com esse encantamento. Isso não é um sentimento, isso é fruto de conhecimento, né? Não é um sentimento que dá um arrepio. Não, é uma vida toda de leitura da palavra, de leitura de livros que te ajudem a entender a palavra, né? De teologia, a conhecer a Deus. Tudo isso, qual é o objetivo? Conhecer a Deus. Esse é o objetivo do estudo, né? O objetivo do estudo é isso, é conhecer a Deus. Então, se é para conhecer a Deus, então vale a pena estudar, vale a pena ler. Porque isso vai produzir encantamento, né? Esse entendimento de que Deus é grande e de que Ele é belo. É por isso que eu não me preocupo em compor sobre outra coisa, porque eu estou satisfeito em compor sobre Cristo e eu nem comecei ainda, porque a maravilha é tanto que nunca tem fim, né? Nunca se esgota esse tema da pessoa de Cristo e de sua obra, né? Mas vamos lá para o amigo da É festa. verdade. Vamos ouvir o amigo da festa, que é o Eu nosso vou amigo. pular, eu vou pular as introduções, os meios, né, para a Tá gente bom. poder ganhar um tempinho. Dia de festa, dança e sorriso. Hoje vai ter casamento bonito. Jesus também foi convidado. Vai muito bem arrumado. Leva presente com alegria, feito na carpintaria. A decoração está uma beleza, muita delícia e fartura na mesa. O noivo está emocionado, parece tão deslumbrado. Nunca se viu noiva tão bela, de branco está mais singela. Mas de repente o que aconteceu, quase ninguém percebeu. O pai da menina, desesperado, leva a mão no rosto, semblante pesado. Olhou para a filha dançando risonha, pensou no vexame, tristeza e vergonha. O vinho acabou. Coitado Senhor, será que os sonhos, será que os sorrisos, será que esta festa tão linda acabou? Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali. Mandou encher as talhas com águia ao servir as taças, a água mudara no vinho mais claro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou
essa participação especial que vocês estão ouvindo aqui é da Selma, minha esposa, aqui do lado, e sempre me ajuda a cantar as canções. É na hora que ele tosse, eu canto. É isso mesmo. Auxiliadora sempre é uma bênção, né, mano? É. Olha, Estênio, eu vou te falar uma coisa. Desde que eu te conheci lá no Mackenzie, eu já conhecia suas músicas. Depois tive o prazer de conhecer a pessoa. Hoje, poder ter esse papo. Eu anelo pelo dia em que, depois dessa pandemia, poder lhe convidar e trazê-lo aqui à Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de Peixinhos, em Olinda, Pernambuco, onde Que lá estou beleza, pastoreando. que beleza. Esse ano, pastor, nós quase Sim. fomos. Esse Foi ano mesmo. a gente tinha uma data marcada naquele encontro de música lá na igreja do pastor Sim, Augustus. a primeira Então, igreja presbiteriana. a gente ia, mas a pandemia chegou antes, né? E É aí verdade. a gente remarcou para o ano que vem. Quem sabe o ano que vem a gente acaba dando uma esticada na sua igreja. Gostei da ideia. Já vou conversar com o pastor para saber a data e aí já converso com vocês e a gente estende mais um pouco Tá enquanto bom. vocês estão por lá. Depois vem para a primeira igreja pretende de Peixinhos, que fica em Olinda, Pernambuco. Vai ser um prazer imenso. Olha, ter vocês conosco. Vocês podem ter Amém. certeza. A Selma deve estar acompanhando aqui os comentários. Todos estão muito felizes em poder ouvir as belas canções que nos fazem descansar no Senhor, nos fazem encontrar paz, alegram a alma, refrigeram a alma, porque é a palavra de Deus cantada. Com E é certeza. isso que nos encanta, é isso que a igreja evangélica no Brasil perdeu em sua essência. Nós precisamos voltar a cantar o Sola Escritura, a esses louvores que nos trazem à memória aquilo que dá a esperança. É verdade, é verdade. Estênio, nós temos ainda 7 minutos. Eu queria deixar você colocar uma música para todos os ouvintes aqui, que talvez tenha sido a música que mais marcou para você nesse tempo de cantar, de compor, de exaltar o nome de Deus. Bem, eu não tenho uma música específica que tenha marcado, né? Mas o pessoal está pedindo aí. Não, pediram. Ele passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças para crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tirou as sandálias dos pés. Jesus passou por aqui. Tem um monte de gente. Essa música fala dessas visitas, né, que Deus nos faz e que a gente tem certeza de que Ele passou por nossa casa, deixou uma bênção, atendeu uma oração, e a gente não viu as marcas de glória, mas a gente sabe que isso aconteceu porque o nosso coração foi mudado, né? Então ele vem, a gente nem percebe direito, mas ele deixa a bênção e depois a gente olha e vê que alguma coisa, alguma mudança aconteceu com a gente. E foi ele que passou e deixou a sua bênção, né? Então ele passou por aqui. Posso pedir uma última música que já foi solicitada aqui também dentro da live? A Selma também viu.
Canções à Meia-Noite. À noite. À meia-noite? É, Tá. pediram muito essa música. Mesmo que eu não possa, com os meus próprios olhos, sua glória mirar. Uma fé inconstante não pode a sua presença fruir. Mas eu sei que estão diante do trono meus passos, meus ais. E é por isso que eu tenho esperança, pois sei que ele me valerá. Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite. No meio da noite, ele me ensina muito mais e a ser mais sábio que as aves. O Deus que me inspira canções de louvor da noite, no meio da noite. Eita! Rapaz do céu! Homem de Deus! A hora é nossa inimiga, temos 3 minutos apenas para considerações finais, no sentido de uma palavra final. E aqui eu quero já expressar a minha gratidão. Mais uma vez, Deus a você, abençoe. meu irmão. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado aos irmãos que participaram, que estão sempre nas nossas lives aqui, né? O Alexandre, acho que Barber, está sempre. Tanto é que algumas vezes eu confundi com o João Alexandre quando ele entrou. E vem escrito logo assim, Alexandre Barber. Ele é de Araçatuba, da IPI de Araçatuba. É. E tantos outros que tem Toca sempre violão. nos prestigiam aqui, né? Deus abençoe mesmo e fiquem firmes, que está passando todo esse problema, logo vai passar. A gente vai voltar a se reunir nas nossas igrejas, vai voltar ao trabalho normal. Tudo, querendo Deus, voltará à normalidade, não é? Em nome de Jesus. E louvado seja o Senhor, porque todas as coisas que Ele faz são para a sua glória. Amém. Amém. Meu querido irmão, mais uma vez a minha gratidão. Saiba que o convite que ficou aqui para ano que vem, ele vai ser escrito, viu? Deixa eu saber a data do ano que vem, que eu com certeza quero estender a sua presença aqui para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Peixinhos, primeira igreja. E a nossa gratidão, mais uma vez, pela sua presença em nos atender e tornar a nossa noite de forma maravilhosa em aprendizado e também por meio dos cânticos em adoração ao nosso Deus. A sua esposa, a nossa gratidão também pela atenção e a assistência toda dada. E quero deixar um convite a todos que estão na live. Segue, por gentileza, por favor, Stênio Márcios. Você vai ter no Instagram dele as músicas, as lives que ele tem feito. Segue lá, você vai ser edificado. E segue também aqui a minha, no sentido porque toda terça e quinta eu tenho feito lives convidando sempre pastores. Teve conosco já o reverendo Samuel Vitalino e vai estar conosco o reverendo Everton Toca Chique. Acredito que o senhor deve conhecer. E beleza. Aí, semana que vem, se Deus permitir, ele vai estar conosco. Então, mais uma vez, Stênios, a nossa gratidão. Estamos só em 10 segundos. Que Deus continue te abençoando. Uma boa noite debaixo da graça dele. Amém. Para todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a Tchau, próxima. pastor.